Pronto, hein, ó. Vamos sentar cada um dos lugares. Fazer silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui, ó. Fundão, ó. Vira a aí, ó. Vira pra frente. Ó, Luiz. Então, na aula de hoje vamos falar sobre Amitai Novazioni, sociólogo norte-americano, nasceu em 1924, é vivo ainda. Ele que reflete e pensa sobre a vida moderna. A vida moderna que nos levou, tem nos conduzido ao individualismo, ao egoísmo, a uma vida que tem, segundo ele, destruído as comunidades e comprometindo a própria existência e continuidade da humanidade. Para ele, a anarquia moral é fruto desse individualismo. A anarquia é a falta de ordem, a desordem total no campo da moral, porque cada um quer ter a sua forma de ser, de pensar, de agir, de se comportar. Cada um quer estabelecer os seus próprios limites, seus próprios princípios de bem, mal, certo e errado. Então, para ele, o problema nunca foi as comunidades, pelo contrário, as comunidades sempre foi aquilo que preservou a humanidade. Agora, individualismo, a individualidade tem comprometido a nossa continuidade aqui. Então, não excesso de comunidades, que é o perigo que nós enfrentamos hoje. Essa anarquia, esse individualismo, é o grande perigo da humanidade no momento presente. Porque a humanidade, nestas circunstâncias, está comprometendo a sua existência enquanto coletividade. Então, o que é uma comunidade? Para o nome já diz, comum, comunidade. Indivíduos que compartilham interesses, ideais, objetivos em comum, que habitam muitas vezes um território ali mais ou menos próximo, ou que formam essa comunidade atualmente, graças às redes sociais, de modo virtual. Eles habitam de alguma forma um locus, um lugar comum, que é esse ambiente virtual, ou então um ambiente físico real. Exemplos de comunidade, e ao mesmo tempo preservam o indivíduo em individualidade, mas pensa no bem comum. São as Chinatowns. Chinatowns são os bairros chineses existentes nos Estados Unidos, principalmente em Nova York. Eles simplificam aí a vida comunitária na perspectiva do Etzion. Então, recriar essa cultura, como os chineses fazem no solo estrangeiro, só é possível quando seus habitantes compartilham normas e valores. Então, a comunidade é um ambiente onde você compartilha normas, compartilha valores, interesses em comum, e onde também a individualidade de cada um é respeitada. Em algumas comunidades onde a individualidade não é respeitada, principalmente as comunidades antigas, existem, por exemplo, vilas. No mundo medieval, no início da modernidade, ali a individualidade era sacrificada em prol da comunidade. O Etzion diz que a individualidade é importante. Importante a gente preservar os nossos direitos individuais, de liberdade principalmente. Liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade política, liberdade econômica, são liberdades importantes que são individuais. Apesar de que, para você viver uma comunidade, você tem que compartilhar alguns objetivos em comum. Então, no campo da economia, você vai ter que compartilhar com eles alguns aspectos econômicos. No campo da religião, vocês vão ter que compartilhar também aspectos religiosos, porque senão não faz sentido a existência da comunidade. Então, as comunidades, em vez dos indivíduos, são, segundo Etzion, os tijolos. Então, a comunidade é mais importante que o indivíduo, apesar de que o indivíduo também deve ser preservado, segundo ele. O tijolo elemental, a pedra angular das sociedades humanas, são as comunidades, não os indivíduos. Então, a sociedade é feita de múltiplas comunidades que se sobrepõem. A comunidade original, a primeira comunidade que a gente habita é a família.
Depois vem a vizinhança, outro tipo de comunidade, o seu bairro. Depois vem a comunidade de fé, aqueles que compartilham a mesma religião, a mesma igreja. A comunidade da profissão, os colegas de trabalho, que formam uma comunidade também. O voluntariado, aquilo que você faz pensando no bem do próximo. Você forma uma comunidade com pessoas que também atuam pelo bem do próximo. Depois a região que você mora, e por último a nação, o país que você habita. Né? Então as pessoas são assim membros característicos de comunidades que se intersectam. Intersectam como? Elas se embrenham umas com as outras. Família, com vizinhança, com religião, comunidade de fé, com colegas de trabalho, com voluntariado, com região e nação. Então ele defende uma sociedade comunitarista que pensa no bem comum, mas preserva as individualidades. E ele vai defender a família tradicional, a família com dois pais. Ele vai alegar o Etzioni que ela está mais bem equipada, a família com um pai e uma mãe, para a tarefa de criar os filhos de um só pai. Se for só o pai e sua mãe vai criar os filhos, vai ter muito mais problema, muito mais dificuldade para criar, para educar esses filhos. Pois elas são intensivas aí, em trabalho, exigentes em tarefas. Apesar de que essa família tradicional muitas vezes relega todo o trabalho para a mulher. Né? Mas o senhor não entra nessas questões. Ele é um conservador e muitas vezes ele não enxerga problema nisso. Né? Aí para ele isso é compartilhado. Quando começar a trabalhar e sustentar a casa, a mulher cuida dos filhos. Para ele não vê problema nisso. Mas isso é muito questionado. Principalmente por indivíduos. Esses indivíduos aí não tem a ver com a comunidade pensa no bem dela, o bem dela para ela, norma, o valor é papai e mamãe, o papai trabalhando fora, a mamãe cuidando da casa dos filhos. Mas se a mulher quiser independência, a mulher não quiser ter filhos, é uma questão extremamente complexa. Né? Primeiramente a mulher quer sair de casa para poder conquistar o seu ganha-pão, ou ajudar também na complementação da renda familiar. Muitas vezes ela vai contratar uma mulher para cuidar dos filhos, para limpar a casa. E uma mulher socialmente ou de uma classe inferior. Então o comunitarismo aí de Etzioni é fundado sobre diversos valores sociais fundamentais, como os direitos individuais. Quais são os três principais direitos individuais? O direito à vida, liberdade e propriedade. Todo mundo que nasce tem direito de viver, todo mundo que nasce livre, ninguém tem o direito de escravizar o outro, de tirar a liberdade do outro. Todo mundo que trabalha tem o direito de usufruir daquilo que conquista com o seu trabalho. Esses três direitos individuais devem ser preservados. Os direitos individuais fortes supõem responsabilidades sociais fortes. Preciso de responsabilidade. Só para terminar, as escolas elas devem oferecer educação moral essencial sem doutrinar os jovens. Apesar de ter moral, já é uma doutrinação. As famílias são a forma mais valiosa de comunidade e precisam ser remodeladas com base em linhas mais igualitárias e não individualistas. Então, para eles, as comunidades têm responsabilidades e direitos, os direitos individuais e as responsabilidades pelo grupo, pelo bem comum. A sociedade ela deve articular-se buscando aquilo que é bom para a comunidade, e a vida nas sociedades pré-industriais estava focada na vida comunal, como nas vilas aí, mas Etzioni diz que isso se dava na maioria das vezes a custo do indivíduo. Então as tradicionais mais antigas sacrificavam o indivíduo. Nas novas comunidades que ele defende, agora você deve preservar a individualidade.